Olá, eu sou a professora Emily Albuquerque e hoje tenho uma dica importante acerca de administração pública. A administração pública prevista na Constituição Federal de 88. Isso porque nós sabemos que a nossa Constituição ela é uma Constituição bastante ampla, que tratou de inúmeros assuntos, inclusive da administração pública. Ou seja, a base do direito administrativo está inserida na Constituição Federal de 1988, em um capítulo próprio chamado Administração Pública, entre os artigos 37 a 41. E, para falar desse assunto, eu quero tratar de um parágrafo do artigo 37, porque esse artigo 37, ele regulamenta a administração pública direta, formada pelos entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, e pela administração pública indireta, ou seja, as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. O artigo 37 traz um rol de princípios de cumprimento obrigatório, fala da forma de ingresso efetivo no serviço público em qualquer desses entes ou entidades e traz algumas regrinhas sobre publicidade, sobre responsabilidade, e é nesse ponto que eu quero chegar. Quero falar do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que trata da improbidade administrativa. Quem é o improbo? O improbo é aquele que faz uso do seu cargo público para uma atividade ilícita. Ele aproveita-se do fato de ser servidor público, de ser um agente público de modo geral, não necessariamente um servidor efetivo, e a partir daí ele pratica atos ilícitos em razão do exercício do cargo e acaba ferindo os princípios explícitos da administração pública, principalmente o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. Portanto, ele vai ser responsabilizado, haja vista ser enquadrado como um improbo. Isso foi dessa forma que, em 1988, o legislador constituinte inseriu no artigo 37, parágrafo 4º, quais as sanções que deveriam ser aplicadas ao improbo. Isso porque, nessa época, ainda não tinha a lei de improbidade, que foi criada apenas em 1992. Portanto, a fundamentação da lei de improbidade está na Constituição Federal, nesse parágrafo 4º, que nos diz exatamente quais são as sanções aplicadas ao improbo. Quem é um improbo? Aí aqui eu tenho uma dica bem simples. O improbo, ele é um super irresponsável, porque ele faz uso do seu cargo público, que conforme o legislador constituinte determinou no artigo 37, o ingresso efetivo só se dará mediante concurso. Os concursos que estão cada vez mais difíceis. Então, ele acaba fazendo uso do seu cargo para a prática de atos ilícitos. E o legislador constituinte determinou quais as sanções que vão ser aplicadas a esse improbo. A primeira sanção do super irresponsável, o SUL, é a suspensão dos direitos políticos. Ele não poderá votar e ser votado pelo período determinado na lei. Aí vem a lei de improbidade administrativa e diz que, de acordo com o tipo de improbidade, ele pode ficar suspenso por 3 a 5 anos, 5 a 8 anos, enfim, depende do tipo de improbidade praticada por ele. Observe que não é perda, é suspensão dos direitos políticos. Perda ele vai ter da função que ele ocupa. Perda da função e não do cargo, porque para perder o cargo depende de processo administrativo disciplinar, onde lhe seja garantido o contraditório e a ampla defesa. O I é a indisponibilidade dos bens, onde os bens desse agente público não poderão ser vendidos, doados, emprestados, justamente para que eles sejam resguardados para um eventual ressarcimento ao erário, devolver ao erário os prejuízos ocasionados em razão da prática desse ato ilícito. Então, essas são as sanções constitucionais atribuídas ao improbo administrativo. Diz ainda o legislador constituinte que essas sanções são de natureza administrativa e civil, ou seja, a suspensão dos direitos políticos é uma sanção civil, a perda da função é administrativa, a indisponibilidade é civil e o ressarcimento é civil. Aí o que é que diz o legislador constituinte? Que essas são as primeiras sanções, mas além dessas sanções, poderão ser aplicadas outras sanções de natureza penal. Portanto, além das 5, ainda é possível a aplicação de sanções penais. Porque o mesmo ato ilícito praticado por esse agente, uma vez enquadrado como
improbidade administrativa, ele pode se enquadrar como um ato que pode ser sancionado civil, administrativo e penalmente, haja vista que as três responsabilidades são independentes e, regra geral, elas são autônomas, de modo que a absolvição em uma delas, regra geral, nem gera absolvição nas demais. Regra geral. Daí, então, que essas foram as 4 sanções determinadas pelo legislador constituinte. Daí para frente, 4 anos depois, é que finalmente foi criada a Lei de Improbidade, e essa lei, ela acabou definindo exatamente quais as espécies de improbidade administrativa, improbidade que gera ressarcimento ao erário, que gera prejuízo ao erário, improbidade que atenta aos princípios administrativos constitucionais, ou o próprio enriquecimento ilícito. Então, coube à lei definir os tipos de improbidade e ao legislador constituinte definir as sanções de natureza civil, penal e administrativa que poderão ser aplicadas a ele. Então, essa é a nossa dica de administração pública para a sua prova. Muito obrigada e até a próxima!